Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Com suas famílias? Me contem. Olha como é que eu tô chique hoje. E vou estar assim uma vez por semana, fazendo videoaulas para vocês. Hoje eu vou trazer duas técnicas, né? Uma é a costura à mão. Para quem não tem máquina, para quem quer fazer coisas pequenas, vai ajudar bastante. Então já dá para fazer máscara aí depois dessa aula, na costurinha à mão, mas uma costura bem feita, né? E o outro vai ser a colocação do zíper comum, aquele que a gente fez na saia. Entretanto, o tempo passa, vai esfriando, acaba esquecendo, eu sei. Então agora vai estar armazenadinho quando vocês quiserem colocar um zíper, e não precisa ser só na saia, né, gente? Como eu sempre falo, a técnica ela vai servir para várias coisas. Então eu vou ensinar a colocação do zíper comum. Nós colocamos na saia. Você pode colocar em uma blusa, você pode colocar em um vestido da mesma maneira, ok? Então é isso, espero que vocês gostem e aceito sugestões. Se vocês gostaram desse formato, se não gostaram, se preferem que eu faça a peça inteira, e sugestões para novas propostas, o que vocês querem que eu faça, o que seria interessante, o que der para fazer, eu posso trazer aqui para vocês. Então vamos começar com uma costurinha à mão, tá? Primeiro, linha na agulha, a linha dupla, tá? Eu já dei o nozinho aqui, então façam a linha dupla, acho que deu pra ver, e aí a gente vai costurar. Pessoal, vamos lá, vamos à costura à mão. Aqui eu tenho um retalhinho de algodão cru e eu vou fazer a costurinha nele. Aqui eu vou começar um pouco à frente de onde eu quero o começo da minha costura. E eu volto, vou lá na frente. E volto. Esse ponto, ele é usado no bordado também. E no bordado ele se chama ponto atrás, exatamente porque ele volta e sai lá na frente, volta e sai lá na frente. Uma dica que eu tenho para vocês, para fazer ele bonitinho e todos os pontos no mesmo tamanho, é fazer esse risquinho aqui no dedo. E aí você vai fazer da seguinte maneira. Eu coloco aqui, ó, ao lado, tá vendo? De onde sai a linha. E vou sair aqui no próximo risquinho. Tá vendo? Assim você vai conseguir fazer os pontos todos do mesmo tamanho. É uma dica, quem achar interessante, é bom sempre testar. Testa, vê se pra você serve, se não, vai no olhômetro, né? Mas se tiver dando certo, se não, faz uma risquinha no tecido, alguma coisa pra poder fazer bonitinho. E aí, vamos supor que eu terminei. Quero fazer a costurinha até aqui. Eu vou finalizar o último ponto. Aí, eu não fui lá na frente, tá vendo? Eu voltei, finalizei aqui. Vou dar uma mordidinha e passar por dentro. Remate que vocês já conhecem. Mais um pra garantir. Puxa devagarzinho pra não dar aquele bolo feio de linha. Prontinho. Ó como fica. Fica bem preenchidinho, tá vendo? E ele é até que resistente. Ele fica bem reforçadinho porque a linha passa várias vezes no mesmo lugar. Pessoal, vamos colocar o zíper comum. A mesma técnica que a gente aplicou na saia, só que agora é um retalhinho, só pra vocês relembrarem
né, a colocação do zíper daquela maneira. Primeira coisa aqui, eu dei o acabamento nas pontas do tecido, vou costurar em branco para poder destacar e vocês enxergarem bem aí, tá? E aí é juntar os dois lados, unir aqui direito com direito. Primeira coisa, vou juntar aqui pontinha com pontinha. Vou pegar o zíper, colocar aqui na ponta também, bem na pontinha, bem certinho aqui. E vou marcar a altura do meu zíper, que é aqui no ferrinho. Só que eu vou marcar um pouco acima, pouca coisa. O ferrinho tá aqui, eu vou marcar um pouquinho acima. Então, o que acontece? Primeira coisa, daqui pra baixo eu vou costurar, vou fechar essa parte aqui. Lembrando que essa margem de costura precisa ser larga, eu preciso ter deixado um espaço legal aqui, porque o trabalho do zíper consome tecido. Então, eu vou fazer uma costura aqui com uma margem de 3 centímetros. Costura feita. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse tecido e vou passar o ferro daqui pra cima, vou dobrar e passar o ferro, e do outro lado também, vou dobrar e passar o ferro, na mesma margem de 3 centímetros. Vinquei aqui os dois lados. Agora eu vou pegar o lado direito. Do vinco pra fora, eu vou puxar meio centímetro. Olha como fica fácil visualizar. Não precisa ser milimétrico o meio centímetro aqui. É só um pouquinho. Vou puxar aqui um pouquinho e vou encaixar o zíper. Um lado do zíper. Meio centímetro. Encaixo aqui coladinho no zíper. Até o final. E aqui embaixo é a parte mais importante. Esse meio centímetro vai servir para esconder o zíper quando a gente for fazer o outro lado. O outro lado não é igual. Então, prendi bonitinho aqui. Certo? Quem achar interessante, faz o alinhavo. Pessoal, aqui eu tenho o calcador meia-lua. É o que eu vou precisar para fazer essa costurinha próxima ao zíper. Eu tenho aqui os dois lados, os dois pezinhos. Vai depender do lado que eu for costurar o zíper para utilizar. Agora eu vou usar esse, o certo é esse, porque ele vem, encaixa direitinho aqui, eu consigo costurar pertinho do zíper. O calcador comum não daria, porque o outro lado do pezinho iria me atrapalhar. Mas, se por acaso você só tem esse lado que não é o que encaixa aqui certinho, não faz mal. Em vez de começar aqui em cima e costurar de cima para baixo, você inverte. E aí você costura de baixo para cima. Não faz diferença, ó, mas ele vai encaixar bonitinho aqui, do jeito que você precisa, tá vendo? Ele encaixa certinho aqui, é só mudar o lado. Se você só tem um, começa de baixo para cima, não faz mal. Eu vou usar esse aqui, a costura ela vem bem na pontinha, rente ao zíper e vai até ao lado do ferrinho. Se descer mais um pouco, não faz mal também, mas aqui é o mínimo que eu preciso costurar. Pessoal, a costura tá feita, aqui olha. Bem rente ao zíper. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar o vinco do outro lado, essa dobrinha aqui, junto com essa, e vou alfinetar aqui. Já vou esconder o meu zíper. Então, eu vou juntar vinco com vinco, automaticamente vai cobrir o zíper. Venho alfinetando.
alfinetei. Não é aqui a costura. A primeira costura, ela vem por dentro. Eu vou passar uma costurinha só nesse tecidinho, junto com o zíper. Então, eu vou passar uma costura aqui, ó. Só pra unir o tecido e o zíper. Pessoal, fiz aqui uma costurinha só pra juntar o zíper. Ela tá aqui em cima do zíper, acho que não vai dar pra ver aí, mas tá aqui. Que é só pra unir esses dois. Essa costura, uma dúvida frequente, é se precisa ser com o calcador que a gente usou anterior. Não precisa, pode ser o calcador comum aqui, porque eu não preciso fazer bem na pontinha, bem no cantinho. Eu posso fazer no meio, aqui, tanto faz. Ela nem precisa ser bem retinha, porque ela não fica visível por fora, é só pra juntar esses dois. E agora, por fora, eu abro aqui, vou fazer o seguinte, eu vou medir dessa dobra pra cá, 2 centímetros, 2,5. Essa medida pode variar, aqui eu vou colocar 2,5. Eu vou medir da dobra pra cá e vou fazer algumas marcações com giz. 2,5, 2,5. Venho marcando aqui. Até onde? Pra eu saber até onde, eu venho aqui, olha. Tá vendo o ferrinho do zíper? Eu coloco um alfinete logo abaixo. Porque aí eu sei por fora até onde eu preciso vir com a minha linha. Vou riscar aqui também. Eu vou fazer um L. E esse L vem até aqui. Eu acho interessante unir esses pontos com a régua. Fica mais bonitinho, bem retinho, né? Do que fazer no olhômetro ou riscar sem um apoio. Feito isso, você vai costurar em cima desse L. Essa costura fica visível por fora. Costurou aqui e aqui. Fiz a costura. Fiz aqui a costurinha em cima do giz. E feito isso, o zíper está prontinho. Vou tirar aqui os alfinetes. E ele tá prontinho aqui, olha. Lembra que eu fiz a costurinha no branco para destacar, para ficar mais fácil de enxergar na câmera. Tá vendo? Zíper comum, escondidinho. Simples, fácil. E é isso, gente, a aula de hoje. Zíper comum e costura à mão. Espero que tenha ajudado vocês. Aguardo os comentários do que vocês acharam e o que vocês querem também, para ver se eu consigo ajudar aí atender aos pedidos, tá bom? Beijo grande no coração. Até semana que vem, mas na verdade eu espero que logo a gente esteja na nossa aula física, na nossa sala, naquela nossa mesa maravilhosa. Então até logo. Beijo, se cuidem. Tchau!